Mohandas Karachand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para o outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui porque vocês, com suas intenções claras, me chamaram. E vocês devem estar surpresas e surpresos, mas a minha surpresa é muito maior. Eu não poderia imaginar que o poder das minhas palavras e dos meus gestos fosse ecoar durante tanto tempo e ser tão bem recebido por outros povos além do Oriente. Então hoje estou aqui e vou começar outro jejum. Pois eu acredito na natureza humana e sei que no fundo todas as pessoas querem a mesma coisa. Precisam exercitar o amor. E isso que estou fazendo, você também pode conseguir. Eu quero, através desse jejum, despertar o amor, porque quando as palavras falham, quando a razão deixa de imperar, é preciso se colocar em ação de um outro modo pelo amor. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Gandhi, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nós vimos que você comentou no vídeo. Você disse que o único tirano que você aceita neste mundo é a voz interior, suave, serena. O que deve ser feito para domar esse tirano, Gandhi? Eu acho difícil domar esse tirano. Esse tirano, a consciência, ela vem cada vez mais forte. Morder nossa cabeça, nossos sentimentos e mostrar o caminho da verdade, do respeito, do amor e da ética. Nós percebemos que nas grandes empresas onde você tem ido, que você tem visitado, que você tem conversado com eles, você se depara com muitos paradigmas. Quais foram aqueles mais difíceis e que você encontrou mais barreiras para conseguir fazer com que o público que estava te ouvindo pudesse quebrá-los? As maiores barreiras foram umas ideias que eles chamam de ideias mortas. Tipo assim, espremendo o fornecedor é que nós vamos conseguir um lucro maior, a estratégia é mais importante que as relações humanas. Então eu comecei a perceber que se a gente falasse para as empresas, não entre uma empresa e outra, mas entre os colaboradores da empresa, que estão todos ali para colaborar um com o outro, não para competir, ninguém está competindo, ninguém precisa provar nada para ninguém. Mas se trabalharem num ambiente de paz, de respeito, de ouvir o outro, entender as necessidades do outro, ter o seu propósito de vida alinhado com o propósito de vida da empresa, saber que o trabalho de autoconhecimento é importantíssimo. Se você não se conhece, você não pode acessar o outro. Aí você não pode exercer o que eu chamo da espiritualidade no trabalho, que significa entender que cada ação nossa está a serviço do outro, do grupo, do cliente, da empresa,
da comunidade. Então, eu tento falar isso para as pessoas. Quando eu soube que você ia me visitar, que você viria no meu programa, eu fui procurar algumas frases que, durante a sua passagem por esse plano, você comentou e ficaram famosas. Anotei as frases aqui, eu vou ler as frases. Eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário sobre cada uma delas, pode ser? Claro. Uma delas é: não existe um caminho para a felicidade é o próprio caminho. Isso eu falei também em relação à paz. Porque a gente não consegue chegar na felicidade, na paz, que é um conceito abstrato. Mas se você pratica a paz, se você pratica a felicidade, eu acho que é uma atitude que se escolhe, a felicidade, você, ao praticar, você vai criando dia a dia, momento a momento, a paz. Então eu acho que a gente consegue a felicidade, a paz através da prática. A outra frase, e essa eu achei muito linda, porque a coisa mais simples que tem no mundo é cometer um erro atacando alguém, fazendo dano para alguém, e logo depois pedir desculpa. Caramba, às vezes a gente até se acostuma pedindo desculpa e acaba esquecendo o principal, que é evite fazer o mal. Né? Então você comenta: o fraco jamais perdoa, o perdão é uma das características do forte. Porque os fortes, por cima, eu acho que os fortes têm a coragem de sorrir mesmo quando o mundo diz não para eles. Uma vez me perguntaram: por que quando as pessoas brigam, elas gritam tanto? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena conclusão. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E para o coração correr outro coração é preciso gritar. E se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, os corações estão tão próximos que basta um sussurro para o coração ouvir outro coração. Isso você consegue através do perdão. Um outro fato que aconteceu na minha vida também, que eu acho extremamente importante, que já foi um reflexo do meu trabalho junto à minha família. Meu filho morava a 40 quilômetros, numa cidade mais próxima. E um dia precisou levar seu carro para a revisão. E convidou meu neto para ir junto. Quando eles chegaram na cidade, meu filho disse assim para o meu neto: olha, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me pegar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e tinha um tempinho, entrou no cinema. E nós indianos adoramos o cinema, você sabe disso. Ele gostou tanto do filme que viu 2 sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 5 da tarde. Logo chegando, ele disse assim para o meu filho: pai, eu atrasei porque o dono da oficina só me entregou o carro agora, meia hora atrás. Meu filho parou e falou assim: olha, eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 3 da tarde. Então nós vamos fazer o seguinte: você volta para casa dirigindo esse carro, que eu vou voltar caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. Sem comentários. É preferível refletir sobre essa frase, porque muitas vezes realmente o erro não está na atitude da pessoa que está tomando aquela atitude, mas em quem preparou essa pessoa para tomar essa atitude. Pensei muito nisso daí na sua empresa. Às vezes vocês comentam que o erro é do seu funcionário, e o erro não é dele, o erro vem lá de trás, da forma de comando, da forma de como o comando é dado e como os procedimentos são passados. Desculpa, Gandhi, não resisti a fazer esse comentário. E passou aqui pelo país de vocês um compositor chamado Raul Seixas. E ele, numa das canções dele, tem uma frase que eu poderia dizer essa frase. Ele diz assim, numa das canções, assim: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado. Veja só. Veja só. Vamos para outra frase. Aprenda como se você fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer amanhã. É verdade, é a questão de você ficar no presente, ancorado no aqui e agora. Você ficando ancorado no aqui e agora, você fica concentrado no que você está fazendo. Você não se deixa dispersar por influências externas. Uma outra pessoa que também seguiu muito os meus ensinamentos, eu fico muito feliz de saber que, apesar dele ter sofrido muito, é o Dalai Lama, o atual Dalai Lama. Que ele diz assim: engraçado, né? A sociedade ocidental corre atrás de dinheiro, gasta a sua saúde, gasta o seu tempo para no futuro ter dinheiro e não ter mais saúde, nem ter tempo para usufruir. Então, se a gente ficasse aqui e agora, indo paulatinamente conquistando dia a dia, mês a mês, talvez não tivesse essa ansiedade, essa coisa de querer
amealhar dinheiro para poder depois ter uma aposentadoria tranquila. Muitas vezes você morre antes de chegar nessa aposentadoria porque gastou muita energia. Exatamente, eu já vi muita gente, quando chega no momento da aposentadoria, ficar contente, não com o valor que recebe da aposentadoria, que se fosse depender só da aposentadoria desse governo, não, você não tem nada com isso, claro, nós estamos falando desse país, mas daquela aposentadoria feita com aquilo que você amealhou, feito com aquilo que você construiu para a família, feito com aquilo que você distribuiu de amor para filhos, netos, bisnetos, e poder usufruir um pouco ainda, seus próximos 5, 10, 15 anos, dessa harmonia que foi semeada. Isso é difícil de acontecer. Esse pessoal em 2, 3 anos morre, e às vezes morre porque perdeu aquela atividade no dia a dia, não se preparou para o momento após o trabalho, né? Então, se você ficar no presente, no aqui e agora, você vive cada instante como se fosse o último e vive como se fosse morrer amanhã. Exatamente. Outra frase: aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho falam pouco. Palavra e ação juntas não andam bem. Repare na natureza. Trabalha continuamente, mas em silêncio. Como trabalhar em silêncio? Eu acho que volto a falar aquela coisa do trabalho do autoconhecimento, você se conhecer, e só através do silêncio que você consegue se entender. E hoje vocês vivem aqui um mundo de muita informação, né? É o tempo inteiro, é um bombardeio de informação na cabeça das pessoas. Eu fico pensando, ninguém para, se respira, pensa no que está absorvendo, pensa no que está vendo, no que está ouvindo. Então, se você tiver eu fazia sempre um dia por semana, eu ficava em absoluto silêncio. Normalmente é segunda-feira, às vezes escolhi segunda-feira, e se precisasse me comunicar com uma pessoa, eu escrevia. Então o silêncio me levava para dentro. Então esse mergulho para dentro de você vai se conhecendo, vai tendo uma paz, tendo uma calma para ouvir o outro, entender o que cerca. Porque o silêncio te leva a uma concentração, e você concentrar, você normalmente enxerga melhor o que está acontecendo à sua volta. Eu vivi em países com uma influência muito grande da cultura indiana. E eu via que em determinados momentos, quando eles estavam diante de uma crise, ou diante de um problema muito grave para ser resolvido, ou algo muito importante para ser realizado, eles falavam muito em jejum. E eu também vi no vídeo que nós passamos, no resumo da sua obra, aqui, quando você volta e passa por aqui, você também falou: agora eu vou fazer um jejum, pensando nisso. Qual a importância do jejum nesse momento de reflexão? Bom, primeiro que o jejum te leva a uma limpeza orgânica, né? Você deixando de fazer jejuando, você limpa as toxinas. E eu fazia os jejuns porque a forma que eu encontrei para tentar convencer os meus patrícios indianos a pararem de se degradar, a pararem de se matar uns aos outros, era o jejum. Porque o jejum tem um simbolismo muito forte. Você, quando jejua, você está abrindo mão de tudo, da alimentação, de tudo. Então, você fica com você mesmo. E como eu já tinha uma certa idade, também era uma habilidade política minha fazer o jejum, porque as pessoas ficavam muito preocupadas com a minha saúde. Então, eles procuravam se entender para eu não morrer. Exatamente isso. Então, isso é uma estratégia. Isso eu vi num filme que passou com toda a sua vida, onde percebe-se muito bem que em um determinado momento você fez um jejum até os muçulmanos não pararem de brigar. Exatamente. Porque, por sinal, assim, às vezes a palavra estratégia é entendida com um sentido pejorativo, negativo, que na verdade ela não é. Para você conquistar as coisas, você tem que ter uma estratégia. Você vai ter uma estratégia honesta, uma estratégia amorosa, verdadeira, mas é estratégia. Exatamente. Gandhi, quais as grandes diferenças que você vê no mundo atual comparado com a época que você esteve no nosso plano? Olha, a grande diferença, por sinal, eu acho que é na comunicação. Se eu tivesse a internet na minha mão naquela época, as minhas ideias iam ser difundidas muito mais. Porque quando eu comecei a trabalhar na África do Sul, eu percebi que se eu não fundasse um jornal, ninguém ia saber o que estava acontecendo. Então eu fundei 2 jornais na África do Sul, India News e o outro Young India. Hoje em dia, a grande diferença está na comunicação. Passou pelo país de vocês também uma pessoa que muitos ironizaram, muitos taxavam de brega, de popularesco, mas esse senhor tem uma frase que eu acho genial, que é o Chacrinha.
e dizia assim, quem não se comunica, se trumbica. Então, a grande diferença que eu vejo é o poder da comunicação. Hoje, vocês aqui no século XXI, têm esse poder maravilhoso que é a internet, é o poder de comunicação e se comunicar com as pessoas. O problema é o uso que se faz disso. Aí é uma outra questão, mas a grande diferença, acho que é o acesso à informação hoje é muito mais livre e muito maior. Você acredita muito e fala muito sobre a natureza humana, né? E falando muito sobre a natureza humana, você acredita que as pessoas devem crer em tudo aquilo que eles fazem, devem ter consciência daquilo que eles fazem e usufruir para o bem sobre cada ato que eles estão fazendo. Agora, o que eles devem exercitar de fato nesse momento de reflexão, pensamento e ação? O amor. Eu acho que todos nós queremos exercitar o amor. Todos nós temos uma centelha divina dentro da gente. Nós somos seres amorosos. Tanto que a gente, como nos primórdios da humanidade, encontrava uma pessoa de outra caverna e saía batendo. Hoje vocês encontram as pessoas aqui na Avenida Paulista e não se batem. Então, exercitar o amor, olhar o outro com um olhar amoroso, entender a necessidade do outro, é o que a gente precisa exercitar. E também dizer a verdade, procurar ser transparente com as pessoas e amar sem esperar em troca. Fazer as coisas sem esperar em troca, que uma hora vem. Então, acho que essa característica, nós seres humanos, somos criados amorosamente. Eu acho que quando o Criador fez a humanidade, ele criou num ato de muito amor. Então, isso a gente traz dentro da gente e não estamos exercitando por vários motivos, pressões externas, a corrida do dia a dia, a luta pela sobrevivência, mas se vocês pararem e exercitassem o amor, a coisa ia ficar muito melhor. E para finalizar essa sua participação no meu programa, que realmente me deixou muito feliz e muito emocionado, eu queria te fazer uma pergunta sobre um momento seu numa penitenciária feminina. Como foi essa... Foi lindo. Várias pessoas me dizem que eu não devia ir para a penitenciária, que eu estou enxugando gelo, levar minhas palavras para o bandido, mas eu acho possível que cada pessoa tem uma história. Se a pessoa está presa, vamos entender o que aconteceu naquela infância, como é que ela foi tratada pelos seus pais, como é que ela foi criada, o que a sociedade deu para essa pessoa para ela chegar a cometer um delito. Eu ficava olhando aquelas pessoas presas e falava assim, a diferença entre elas e eu é que elas foram pegas, eu não. Eu fui pego em alguns momentos da minha vida, mas a diferença... Quem de vocês nunca sonegou um imposto? Quem de vocês nunca subornou um guarda? Quem de vocês não mentiu para conquistar um emprego melhor? Quem de vocês não passou a perna num concorrente? Isso também é um crime, é um delito. Então, a minha entrada na penitenciária foi maravilhosa. E depois o que eu ouvi de uma detenta, no dia seguinte, mandaram uma carta para mim, dizendo assim, a diretora da cadeia falou, depois que você passou aqui ontem, uma detenta virou-se para mim no café da manhã e disse, diretora, ontem, depois que eu ouvi o Gandhi falar, quando eu fui recolhida para a minha cela, pela primeira vez na vida, eu senti uma mão amiga do meu ombro. Quer dizer, você purificar um ambiente desse, botar a mão numa pessoa que errou, todos nós erramos. E a pessoa se sentir purificada, apaziguada, é maravilhoso, isso não tem preço. Então eu fico muito feliz de ter feito isso. Eu espero que você e a pessoa que você utiliza para poder passar toda essa mensagem, que é o meu grande amigo João Signorelli, continuem com essa marcha, com essa mensagem, com esse trabalho que eu acho fantástico e que é necessário hoje em dia. Eu vou tentar, viu, Puccini? Eu vou puxar a orelha do João Signorelli falando assim, não deixe de me levar para todo canto do Brasil, porque é importante falar. Já que você vai puxar a orelha dele, que ele não comentou no primeiro bloco, para levar o Gandhi para a empresa, para contatar o Gandhi, para contratar o Gandhi, qual é o telefone, qual é... Então, agora o João Signorelli chegou. Olha, eu vou deixar meu e-mail aqui, que é joaosignorelli@uol.com.br. E o telefone é 11 998160504. Ok. João, Puccini, foi um prazer. Uma alegria estar aqui com você, falar do meu programa. Foi um prazer. Namastê. Namastê. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, essa surpresa que nós temos tido do João Signorelli, um excelente ator, um homem ligado à cultura há mais de 35 anos, e Gandhi, que veio fazer
um momento de paz, trazer um momento de paz, um momento de reflexão para todos vocês. Caminho de Sucesso fica por aqui hoje. Muito obrigado. Tivemos na técnica o Fernando Tuma e o Léo, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos. Namastê.